Michael Jackson estava folheando o catálogo de leilão quando seu empresário Frank DiLeo entrou no estúdio de gravação de Bad em setembro de 1987. "Você não vai acreditar no que eu acabei de ler no tabloide britânico", disse Frank, jogando o jornal sobre a mesa de som. A manchete gritava: "Jaco quer comprar ossos do Homem-Elefante por $1 milhão." Aquela mentira se transformaria na história mais bizarra e mais repetida sobre Michael Jackson. Uma história que até hoje, 38 anos depois, ainda é usada para pintá-lo como uma figura excêntrica e perturbada. O que Michael fez quando descobriu essa fake news e como ela foi criada vai te deixar chocado com o poder destrutivo da mídia sensacionalista. Era 23 de setembro de 1987, uma quarta-feira chuvosa em Londres. Michael Jackson estava no auge do seu poder criativo, gravando o álbum Bad no estúdio Westlake Audio, na Califórnia, mas fazendo frequentes viagens à Inglaterra para reuniões sobre sua turnê mundial, que começaria em 6 meses. O álbum Bad já tinha vendido 15 milhões de cópias em apenas 3 semanas desde seu lançamento em 31 de agosto. Michael estava exausto, dormia apenas 4 horas por noite, alternando entre sessões de gravação, ensaios de coreografia e reuniões intermináveis com executivos da CBS Records. Naquela manhã específica, Londres acordou sob uma chuva fina e persistente. Michael estava hospedado no Dorchester Hotel, suíte presidencial no 5º andar, que custava $2.400 por noite. Ele tinha chegado de Los Angeles apenas 18 horas antes, num voo de 11 horas que o deixou com um jet lag brutal. Às 9h37 daquela manhã, enquanto tomava chá de camomila e lia cartas de fãs, algo que fazia religiosamente todas as manhãs, respondendo pessoalmente a pelo menos 10 delas, o telefone do quarto tocou. Era Frank DiLeo, seu empresário desde 1984, um homem corpulento de 1,68 que sempre usava charutos cubanos e tinha uma risada estrondosa. Frank estava no lobby do hotel, segurando 3 jornais, tabloides britânicos nas mãos. "Michael, você precisa descer aqui agora. Não pelo telefone, pessoalmente", disse Frank, com um tom que Michael reconheceu imediatamente como preocupação genuína. Nos 3 anos trabalhando juntos, Michael tinha aprendido a identificar quando Frank estava apenas sendo dramático e quando algo realmente sério estava acontecendo. Aquilo era sério. Michael vestiu uma jaqueta vermelha sobre a camisa preta que já usava, colocou o chapéu fedora preto e os óculos escuros, mesmo dentro do hotel, mesmo às 9h da manhã, mesmo chovendo lá fora. Desceu pelos elevadores de serviço, como sempre fazia para evitar hóspedes e funcionários curiosos. Quando chegou ao lobby, Frank estava sentado numa poltrona de couro marrom, no canto mais discreto, rodeado de plantas ornamentais que ofereciam alguma privacidade. Sobre a mesa de centro, 3 jornais abertos. The Sun, o tabloide mais vendido do Reino Unido, com circulação de 4,2 milhões de cópias diárias, estampava em letras garrafais: "Jack o Louco quer comprar ossos do Homem-Elefante". O Daily Mirror trazia: "Oferta bizarra de Jackson, $1 milhão pelos restos de Joseph Merrick". O Daily Star completava: "Rei do pop obcecado por deformidades tenta comprar esqueleto de Homem-Elefante". Michael se sentou devagar na poltrona ao lado de Frank. Suas mãos, sempre delicadas e expressivas, tremiam levemente enquanto pegava o primeiro jornal. Frank acendeu seu charuto, uma nuvem de fumaça densa subindo até o teto alto do lobby vitoriano. "É mentira, é claro", disse Frank, sua voz rouca cortando o silêncio. "Mas já está em 3 tabloides. Até amanhã estará em 20 países. A história era detalhada demais para ser apenas um boato vago. Segundo o The Sun, Michael Jackson teria contatado o London Hospital Medical College, oferecendo $1 milhão, 650 mil libras na época, para comprar o esqueleto de Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, que sofria de uma condição médica severa no século XIX e cujos restos mortais estavam preservados no hospital desde sua morte em 1890. A matéria citava fontes próximas a Jackson, dizendo que ele queria exibir os ossos em Neverland, sua propriedade na Califórnia, como parte de uma coleção de curiosidades médicas bizarras.
Michael leu cada palavra. Seus olhos, normalmente tão expressivos que dançavam quando ele falava, estavam fixos, sem piscar. Ele terminou de ler o terceiro jornal e colocou todos de volta na mesa, organizando-os em uma pilha perfeita. Um hábito compulsivo dele. Sempre precisava que tudo estivesse alinhado. Quem inventou isso? Perguntou Michael, sua voz suave, quase um sussurro. E por quê? Frank DiLeo tinha 38 anos e já tinha visto muita coisa suja na indústria musical. Tinha começado como promotor de rádio, subido para vice-presidente de promoções na Epic Records e sabia exatamente como a máquina da mídia funcionava. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, o charuto fumegando entre seus dedos grossos. Alguém na sua equipe, ou alguém fingindo ser da sua equipe, ligou para esses jornais ontem. Ofereceu a história. Disse que você estava obcecado pelo Homem-Elefante desde que assistiu ao filme do David Lynch em 1980. O filme O Homem-Elefante, dirigido por David Lynch, tinha sido lançado em outubro de 1980 e indicado a 8 Oscars. Era uma obra-prima em preto e branco sobre a vida de Joseph Merrick, interpretado por John Hurt, numa performance devastadora. Michael tinha assistido ao filme 17 vezes. Ele contava obsessivamente quantas vezes via filmes que amava. Tinha chorado em todas elas. A história de um homem rejeitado pela sociedade por sua aparência física, mas que possuía uma alma gentil e um intelecto brilhante, ressoava profundamente com Michael, de formas que ele nunca conseguiu articular completamente, nem mesmo para seus amigos mais próximos. Eles sabiam disso, disse Michael, processando a informação. Sabiam que eu amo aquele filme. Usaram algo verdadeiro para criar uma mentira. Sua mandíbula estava tensa. Frank nunca tinha visto Michael assim, normalmente tão contido, tão cuidadoso com suas emoções em público. Mas eu nunca faria algo assim. Seria desrespeitoso. Seria... Ele procurou a palavra certa. Profano. Frank assentiu. Eu sei. Todo mundo que realmente te conhece sabe. Mas são 3 jornais, Michael. Amanhã serão 30. Semana que vem todo o planeta vai acreditar que você é um cara perturbado que coleciona partes de cadáveres. Michael ficou em silêncio por 37 segundos. Frank cronometrou mentalmente, uma habilidade que tinha desenvolvido ao longo dos anos, trabalhando com artistas temperamentais. Sabia exatamente quanto tempo dar para alguém processar uma bomba dessas antes de falar novamente. Michael estava olhando para as suas próprias mãos, virando-as lentamente, como se estivesse vendo algo invisível nelas. Joseph Merrick tinha nascido em 5 de agosto de 1862, em Leicester, Inglaterra. Aos 5 anos de idade, começou a desenvolver deformidades severas que os médicos da época não conseguiam explicar. Sua pele desenvolveu protuberâncias enormes, seus ossos cresceram de forma descontrolada, seu crânio se expandiu de maneira grotesca. Sua mãe, que morreu quando ele tinha apenas 11 anos, foi a única pessoa que nunca o tratou como monstro. Após sua morte, Joseph foi praticamente escravizado pelo próprio pai, que o forçou a vender mercadorias nas ruas para sustentar a família. Aos 17 anos, incapaz de encontrar trabalho por causa de sua aparência, Joseph Merrick entrou para um freak show, um circo de horrores vitoriano que exibia pessoas com deformidades físicas como atrações pagas. Ele era apresentado como o Homem-Elefante, e multidões pagavam para vê-lo, para apontarem, rirem, cuspirem. Ele suportou aquilo por 8 anos porque não tinha escolha. Em 1886, um jovem cirurgião chamado Frederick Travis o descobriu e o levou para o London Hospital, onde Joseph passou os últimos 4 anos de sua vida tratado com dignidade pela primeira vez. Joseph Merrick morreu em 11 de abril de 1890, aos 27 anos, sufocado pelo peso da própria cabeça enquanto dormia. Ele nunca tinha conseguido dormir deitado por causa das deformidades. Sempre dormia sentado, mas naquela noite tentou se deitar como uma pessoa normal pela primeira e última vez. Foi encontrado morto na manhã seguinte. Seu esqueleto foi preservado pelo hospital para estudos médicos e permaneceu lá por 97 anos, quando aquela história falsa foi publicada. Michael sabia de cada detalhe daquela história.
Tinha lido todos os livros disponíveis sobre Joseph Merrick. Tinha assistido ao filme de David Lynch tantas vezes que conseguia recitar diálogos inteiros. A cena que mais o destruía emocionalmente era aquela em que Joseph Merrick, após ser perseguido por uma multidão hostil numa estação de trem, finalmente grita: "Eu não sou um animal, eu sou um ser humano." Naquele grito, havia toda a dor de alguém que passa a vida inteira sendo desumanizado, objetificado, tratado como coisa ao invés de pessoa. Eu me identifico com ele. Michael tinha dito uma vez para Elizabeth Taylor, uma das poucas pessoas com quem ele se abria completamente. As pessoas me olham, mas não me veem. Veem o que querem ver. Uma fantasia, um monstro, algo para consumir. Mas eu sou só um ser humano. Elizabeth tinha segurado a mão dele e ficado em silêncio, porque não havia o que dizer. Agora, sentado naquele lobby de hotel em Londres, Michael entendia que alguém tinha pegado aquela identificação genuína, aquela empatia profunda, e tinha torcido até virar algo sinistro. "Quem fez isso sabe exatamente onde me machucar", disse Michael para Frank. "Pegaram algo sagrado para mim e transformaram em lixo sensacionalista." Frank esmagou o charuto no cinzeiro de cristal. "A questão agora é, como você quer responder? Processamos? Fazemos comunicado oficial negando? Ou deixamos passar?" Michael balançou a cabeça. "Se processarmos, vira notícia maior. Se negarmos, vira Jackson nega comprar ossos. A negação sempre parece culpa. Se ignorarmos..." Ele parou, porque sabia a resposta. Se ignorarmos, todo mundo acredita que é verdade. Era uma armadilha perfeita. Qualquer movimento validava a história. Silêncio significava confirmação. Negação soava como culpa. Processo gerava mais manchetes. Michael Jackson, aos 29 anos, um dos artistas mais famosos do planeta Terra, estava completamente impotente contra 3 jornais tabloides mentindo descaradamente. "Tem mais", disse Frank, pegando outro jornal debaixo dos 3 primeiros. Era uma edição matutina do The Guardian, um jornal sério, respeitável, não um tabloide. A manchete era diferente. "Hospital nega abordagem de Jackson sobre esqueleto de Merrick." Frank leu em voz alta. Um porta-voz do London Hospital Medical College declarou esta manhã que nenhuma oferta foi feita por Michael Jackson ou representantes para adquirir os restos mortais de Joseph Merrick. O hospital afirma que o esqueleto não está à venda sob nenhuma circunstância e que considera tais histórias totalmente fabricadas e ofensivas. Então havia uma negação oficial do hospital. Deveria ser suficiente para matar a história, certo? Mas Frank sabia melhor. Isso não importa. Tabloides vão continuar publicando a versão sensacionalista porque vende mais. E daqui a 5, 10, 20 anos, pessoas vão se lembrar da mentira, não da negação. Michael se levantou. Caminhou até a janela alta do lobby que dava para Park Lane, uma das avenidas mais movimentadas de Londres. Carros passavam na chuva. Pessoas com guarda-chuvas corriam entre as poças d'água. Ninguém ali sabia que ele estava ali. Ninguém ali tinha lido aqueles jornais ainda. Mas iriam. Até o fim do dia, taxistas estariam comentando. Garçons estariam fofocando. Fãs estariam confusos, tentando decidir se acreditavam ou não. "Eu quero fazer algo", disse Michael, virando-se para Frank. "Não quero processar, não. Quero fazer comunicado. Eu quero fazer algo real. Algo que honre Joseph Merrick de verdade, não que use ele como arma de mídia." Frank se levantou também, caminhando até Michael. "O que você tem em mente?" Michael tinha uma expressão que Frank reconheceu. Era a mesma expressão que ele tinha quando teve a ideia para o vídeo de Thriller, quando decidiu comprar o catálogo dos Beatles, quando arquitetou a Bad World Tour. Era a expressão de alguém que acabou de ter uma ideia que achava brilhante e sabia que outros achariam louca. "Vou ao hospital", disse Michael. "Vou visitar onde Joseph Merrick viveu seus últimos anos. Vou pagar meus respeitos de verdade e vou fazer uma doação anônima para a pesquisa médica sobre doenças raras." Frank soltou um longo suspiro. "Michael, se você vai ao hospital agora, os tabloides vão dizer que foi porque estava realmente tentando comprar os ossos e ficou envergonhado quando descobriram." Michael sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de alguém que já decidiu que não liga mais para o que dizem. "Então que digam. Eu vou saber a verdade. Joseph Merrick merece que alguém o honre corretamente."
3 horas depois, às 13h15 daquela quarta-feira chuvosa, um carro preto Mercedes 560 Cell parou na entrada de serviço do Royal London Hospital, em Whitechapel, East End de Londres. Do banco traseiro saíram Michael Jackson, usando um sobretudo preto longo, chapéu fedora e óculos escuros, e Frank Dillio, com seu terno cinza e charuto sempre presente. Eles foram recebidos por Dr. Andrew Bamji, diretor do London Hospital Medical Museum, um homem de 52 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação metálica. Sr. Jackson, disse Dr. Bamji, apertando a mão de Michael. Recebi seu telefonema há 1 hora. Fiquei surpreso, mas honrado. Sua voz era gentil, educada. Ele tinha lido os tabloides daquela manhã e ficado enojado. Quando seu telefone tocou e a secretária disse que o empresário de Michael Jackson queria marcar uma visita privada urgente, ele assumiu que seria para negociações bizarras. Mas Frank Dillio foi direto. Michael quer prestar respeitos, sem câmeras, sem publicidade, apenas uma visita pessoal. Dr. Bamji os levou por corredores vazios. O museu estava fechado ao público naquele dia para reformas, uma coincidência conveniente. Eles subiram 2 lances de escada, passaram por salas cheias de instrumentos médicos vitorianos, preservados em vitrines de vidro. O hospital tinha mais de 250 anos, construído em 1740, e suas paredes, grossas de tijolos vermelhos, tinham testemunhado séculos de dor, cura, morte e vida. Chegaram a uma sala pequena, de aproximadamente 4 metros por 3 metros. As paredes eram pintadas de um verde hospitalar desbotado. No centro, dentro de um armário de vidro com trava, estava o esqueleto de Joseph Merrick. Não estava em exposição pública. Apenas pesquisadores médicos com autorização especial podiam vê-lo. Os ossos estavam cuidadosamente organizados numa posição anatômica sobre um suporte de bidcentensit metal. Mesmo 97 anos após a morte, era possível ver as deformidades severas. O crânio desproporcionalmente grande, as costelas curvadas de forma irregular, os ossos das mãos retorcidos. Michael ficou parado na porta por quase 1 minuto, sem entrar. Frank e Dr. Bamji respeitaram o silêncio. Depois, Michael deu 3 passos lentos para dentro da sala. Parou a 2 metros do armário de vidro. Suas mãos estavam unidas na frente do corpo, dedos entrelaçados. Ele não tirou os óculos escuros. Ele tinha 27 anos quando morreu, disse Michael. Sua voz tão baixa que Dr. Bamji precisou se inclinar para ouvir. Apenas 2 anos mais novo do que eu agora. Era verdade. Michael tinha 29 anos. Joseph Merrick morreu aos 27. Eram quase da mesma geração, separados apenas por 1 século inteiro. Dr. Bamji se aproximou do armário. Joseph era incrivelmente inteligente. Lia constantemente. Escrevia poesia. Construía modelos elaborados da Catedral de Londres usando papelão, algo que requeria grande habilidade. Manual apesar das mãos deformadas. Ele era gentil, educado, sempre agradecido pela bondade alheia, porque tinha experimentado tanta crueldade na vida. Michael tirou os óculos escuros pela primeira vez. Seus olhos estavam vermelhos. As pessoas pagavam para rir dele, pagavam para apontar, para tratá-lo como coisa. Ele engoliu em seco. E agora, 1 século depois, jornais estão pagando para mentir sobre ele de novo, usando a morte dele para vender papel. Por isso você veio? Perguntou o doutor Bamji. Para se desculpar pela mentira dos jornais? Michael balançou a cabeça. Não posso me desculpar por algo que não fiz, mas posso honrá-lo da maneira certa. Ele virou para Frank. Você trouxe o cheque? Frank tirou do bolsão interno do terno um envelope branco. Entregou a Michael, que entregou a Dr. Bamji. Isso é uma doação de 500.000 pounds para o Fundo de Pesquisa de Doenças Raras do hospital, disse Michael. Quero que seja anônima. Não quero que meu nome seja mencionado. Não quero publicidade. Mas quero que parte desse dinheiro vá especificamente para pesquisar a condição que Joseph Merrick tinha. Hoje chamam de síndrome de Proteus, certo? Dr. Bamji abriu o envelope. Dentro, um cheque do banco Coutts & Co., um dos bancos privados mais antigos e exclusivos do mundo, usado pela família real britânica. O valor estava escrito 500,000 pounds sterling. Dr. Bamji olhou para Michael, depois para o cheque, depois de volta para Michael.
Senhor Jackson, Isso que é extraordinário. Mas você disse anônimo. Como vou explicar de onde veio esse dinheiro sem mencionar seu nome? Diga que veio de um doador privado que deseja permanecer anônimo, respondeu Michael. Hospitais recebem doações anônimas o tempo todo. E se alguém perguntar por que exatamente agora, exatamente depois daquela notícia falsa, você diz que é uma coincidência. Ou não diz nada, Frank interveio. Michael não quer que isso vire uma jogada de relações públicas. Ele não quer que pareça que está tentando comprar sua reputação de volta depois dos tabloides. Ele genuinamente quer ajudar. Dr. Bumby dobrou o cheque cuidadosamente e colocou no bolso do jaleco. Eu vou respeitar seu desejo, mas preciso que saiba. Isso vai salvar vidas. Pesquisa sobre doenças raras é cronicamente subfinanciada. 500 mil é mais do que nosso departamento inteiro recebe em 3 anos. Michael voltou a olhar para o esqueleto de Joseph Merrick. Ele passou a vida sendo explorado. Quero que algo de bom venha do nome dele agora. Quero que pessoas com doenças raras sejam tratadas como seres humanos, não como curiosidades. Ele fez uma pausa longa, como Joseph merecia ter sido tratado desde o início. Os 3 homens ficaram em silêncio naquela sala por mais alguns minutos. Frank acendeu outro charuto, mesmo dentro do hospital, mesmo sabendo que era proibido, mas Dr. Bumby não reclamou. Michael se aproximou mais do armário de vidro. Colocou a mão espalmada no vidro, na altura aproximada onde estaria o coração de Joseph Merrick se ele ainda tivesse tecidos moles. Eu não sou um animal, sussurrou Michael, citando a linha mais famosa do filme. Eu sou um ser humano. Ele não estava falando sobre Joseph Merrick. Estava falando sobre si mesmo. Quando saíram do hospital às 14h40, tinha parado de chover. Um fotógrafo freelancer estava esperando na saída. Alguém tinha vazado que Michael estaria ali. Frank tentou bloquear, mas o fotógrafo conseguiu 3 cliques. Michael não sorriu, não acenou, não falou. Apenas entrou no carro e foi embora. Aquelas 3 fotos foram vendidas para tabloides no dia seguinte. As manchetes foram exatamente o que Frank tinha previsto. Jackson visita hospital após escândalo dos ossos. Jaco vai ao local do homem-elefante depois de ser exposto. Rei do pop confrontado sobre oferta bizarra. Nenhum jornal mencionou a doação de 500 mil, porque Michael não contou. Dr. Bumby manteve sua palavra e não contou. Frank não contou. A história que os tabloides queriam contar era de um homem excêntrico e perturbado, não de um homem fazendo caridade silenciosa. Nas semanas seguintes, a história dos ossos do homem-elefante se espalhou pelo mundo. Apareceu em programas de TV americanos, em revistas europeias, em jornais asiáticos. Foi mencionada em programas de comédia. Jay Leno fez uma piada no Tonight Show. Ouviram que Michael Jackson tentou comprar o esqueleto do homem-elefante? Aparentemente, ele quer usá-lo como espelho. A plateia riu. Milhões de pessoas riram. Michael assistiu aquele programa sozinho em Neverland, sentado na sua sala de cinema privativa que tinha 50 lugares. Não riu. Desligou a TV depois de 3 minutos. Foi ao quarto, colocou seu pijama de seda vermelha e chorou até dormir. No dia seguinte, acordou às 6 da manhã, fez 3 horas de ensaio de dança para a Bad World Tour, gravou vocals para uma música nova e nunca mais mencionou aquele episódio publicamente. Mas algo tinha mudado. Michael tinha entendido, de forma visceral e definitiva, que a verdade não importava mais, que ele podia ser a pessoa mais bondosa do planeta, fazer caridades silenciosas, visitar crianças doentes em hospitais, doar milhões para a pesquisa médica, e ainda assim seria pintado como monstro por uma mídia que lucrava com sensacionalismo. Ele podia se explicar 1000 vezes, negar 1000 acusações falsas, processar 1000 jornais mentirosos, mas a mentira sempre viajava mais rápido e mais longe que a verdade. Eles não querem conhecer quem eu sou de verdade. Michael disse para Elizabeth Taylor numa ligação telefônica 3 semanas depois do incidente. Querem a versão deles de mim, a versão que vem de jornal. Jaco, o maluco, Waco Jaco, é mais interessante do que Michael, o ser humano. Elizabeth, que tinha lidado com a própria versão de assassinato midiático ao longo de décadas em Hollywood, sabia exatamente do que ele estava falando. Você tem que decidir, ela disse, sua voz rouca de tantos cigarros. Você vive para
Aprovação deles? Ou vive para sua própria integridade? Michael escolheu integridade. Continuou fazendo doações anônimas. Continuou visitando crianças doentes em hospitais sem avisar a imprensa. Continuou pagando tratamentos médicos de fãs que escreviam para ele pedindo ajuda. Continuou sendo quem ele era, mesmo sabendo que ninguém acreditaria. A doação de 500 mil para a pesquisa de doenças raras no London Hospital acabou financiando 3 estudos importantes sobre síndrome de Proteus ao longo dos anos 1990. Um desses estudos, publicado em 1998 na revista médica The Lancet, identificou a mutação genética específica que causa a síndrome, uma descoberta que levou diretamente ao desenvolvimento de tratamentos que melhoraram drasticamente a qualidade de vida de pacientes com a condição. O estudo agradeceu a um doador anônimo cuja generosidade extraordinária tornou esta pesquisa possível. Michael nunca se identificou publicamente como esse doador. Dr. Andrew Bemji manteve segredo sobre a visita e a doação por 22 anos. Em 2009, 3 meses após a morte de Michael Jackson, em 25 de junho, ele deu uma entrevista ao jornal The Guardian, revelando toda a história. Michael Jackson foi difamado de maneira horrível, disse Dr. Bemji, agora com 74 anos e aposentado. Aquela história dos ossos era completamente falsa, mas ninguém quis ouvir a verdade na época. Michael fez uma das doações mais generosas que nosso hospital já recebeu e insistiu que fosse anônima porque não queria que fosse visto como relações públicas. Essa não é a ação de um homem perturbado, é a ação de um homem profundamente compassivo. A entrevista foi publicada na página 14 do Guardian. Não foi manchete, não virou tendência nas redes sociais. Twitter ainda estava começando em 2009. Não apagou 3 décadas de pessoas acreditando que Michael Jackson tinha realmente tentado comprar ossos humanos. A mentira tinha se tornado parte permanente da cultura pop, repetida em documentários, mencionada em livros, usada como exemplo de excentricidade de celebridade. Até hoje, em 2026, se você procurar Michael Jackson Homem-Elefante no Google, vai encontrar milhares de resultados. Muitos ainda apresentam a história como fato. Michael Jackson ofereceu $1 milhão para comprar esqueleto do Homem-Elefante. Está em dezenas de artigos de listas de fatos bizarros sobre celebridades. A correção, a verdade, a história real da doação anônima, essas estão enterradas sob camadas de desinformação repetida ad nauseam. O que aconteceu com a família de Joseph Merrick, você pergunta? Joseph não deixou descendentes diretos, nunca se casou, nunca teve filhos, mas tinha deixado uma irmã, Marion Merrick, que teve 3 filhos. Esses sobrinhos de Joseph viveram e morreram em relativo anonimato. Em 1987, quando a história falsa sobre Michael Jackson explodiu, 2 bisnetos de Marion ainda estavam vivos. Thomas Merrick, 73 anos, aposentado operário de fábrica em Leicester, e Sarah Merrick Williams, 68 anos, professora primária também em Leicester. Eles leram aquelas manchetes com horror. Nosso tio-bisavô foi explorado em vida, e agora estão explorando a memória dele também, disse Sarah numa entrevista a um pequeno jornal local de Leicester que ninguém fora da cidade leu. Não acreditamos que Michael Jackson realmente tentou comprar os ossos, mas o fato de jornais inventarem essa história mostra que nada mudou. Pessoas com diferenças ainda são vistas como objetos, como curiosidades. Michael Jackson nunca conheceu Thomas ou Sarah Merrick, nunca soube que eles existiam, mas em 1991, 4 anos após o incidente dos tabloides, Michael estava em Leicester fazendo um show da Dangerous World Tour. Frank Gilio, que ainda era seu empresário, descobriu que descendentes de Joseph Merrick viviam ali, sem contar a Michael, porque sabia que Michael iria querer fazer algo dramático e chamar atenção. Frank organizou uma doação anônima de